produtor cultural. A gente está vivendo um momento muito complicado de pandemia para todo mundo, e o pessoal do segmento cultural, então, enfrenta desafios maiores do que o comerciante que fechou as portas, mas teve que reabrir com algumas regras, do que o bar e restaurante que ficou 5 meses fechado, mas reabriu. Agora a gente tem até ontem, né? Daqui a pouco a gente vai repercutir isso com o sindicato da categoria, inclusive. A permissão para bares e restaurantes reabrirem até as 23 horas, estava permitido apenas até as 21. Também com voz e violão, já melhora para o segmento cultural, mas o teatro em si tem uma situação de não ter praticamente um dia útil em 2020 e em 2021 também não sabe quando terá, né, Giovanni? Muito bom tê-lo aqui conosco. Eu queria começar essa entrevista falando justamente sobre isso, sobre o momento que o teatro passa aqui em Feira de Santana por conta dessa pandemia. Coisa não tá fácil não, né, amigo? Não tá não. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes aqui da Princesa FM. Prazer estar mais uma vez aqui. Eu tava comentando nas redes sociais que estar aqui hoje já me remete a esse tempo antes da pandemia, onde a gente vinha divulgar as peças, exatamente. Então traz um sentimento bom, né? Estar aqui com vocês nesse momento. Então, quando a pandemia começou em março do ano passado, nós estávamos com toda a programação, planejamento do ano de teatro praticamente prontos. O Feira tem Teatro, com um projeto que acontece no Cuca, com espetáculos. A gente já tinha feito todo o material gráfico do semestre. Paguei esse material gráfico ainda esperando o Procultura. O Procultura não aconteceu durante o ano, ou seja, nos deixou nessa situação ainda difícil. E com essa conta ainda para pagar. E o material ficou todo na gráfica. Eu deixei por lá, paguei e deixei lá, porque não tinha necessidade, não ia ter nenhum tipo de aproveitamento. Então foi um momento muito difícil, onde a gente simplesmente teve que parar tudo. Tínhamos agenda com Quitéria em Salvador, tínhamos uma temporada em Salvador, muita coisa para acontecer. O festival Alfenatifes precisou se reinventar. A gente conseguiu em pouco tempo trazer esse modelo, né, remoto, trazer o Festival de Teatro Fenatifes online. Então a gente precisou. Nos primeiros meses a gente ficou totalmente parado e perdidos, assim, como acho que todo mundo da classe artística, né? Nós do teatro a gente precisou se reinventar aí nesse processo. E aí a gente foi realmente buscando, e a gente está sempre em discussão, ficou em discussão durante o ano todo, se o teatro virtual era realmente teatro, né? Porque uma coisa é você estar no teatro com público, o teatro só acontece quando existe um ator e público. E ali a gente estava com esse público, mas de forma virtual, ou seja, a gente não estava vendo. Então, se é realmente teatro, e aí a gente está chegando à conclusão de que não é exatamente o teatro, mas é um teatro misturado com o audiovisual. E a gente está precisando agora se reinventar nesse sentido e transformar os nossos espetáculos, né, em audiovisual, ou seja, com essas técnicas, inclusive. Pois é, você falou do Fenatifes aí, que é tradicionalíssimo, né, Festival Nacional de Teatro Infantil em Feira de Santana. Que reúne tradicionalmente pessoas do mundo do Brasil inteiro, porque ele é nacional, né? Pois é, a gente eu lembro de ter visto aqui peças de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo. O pessoal vem se apresentar aqui. Como é que foi nesse modelo remoto? Como é que funcionou? Que tipo de ensinamentos tira a partir desse projeto experimental remoto? Que acredito talvez seja uma saída para alguns meses ainda, até que a gente tenha a população também vacinada aqui em Feira de Santana. Então, foi uma experiência que, como toda experiência, a gente, né, teve que encarar e era tudo muito novo pra gente. Mas o resultado foi muito positivo, né? A Lisete conseguiu, dentro de uma organização junto com a Cia Cuca, que eu faço parte, a gente conseguiu fazer um festival que continuou sendo uma referência, mesmo que nesse formato, para o Brasil. Nós tivemos ainda grupos de todo o país, grupos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Nordeste, lá Pernambuco, Rio Grande do Norte, ou seja, teve grupos de praticamente o país inteiro nesse formato virtual. A gente continuou com o nosso processo de formação também, trazendo mesas, oficinas para a criançada.
além dos espetáculos, a gente comemorou dentro dessa programação os 30 anos do Bando Teatro Olodum, que é uma referência para o Brasil. Está fazendo 30 anos, né? Eles estão voltando, inclusive, com a Paió agora como série. Estão gravando, começando a gravar. Que maravilha! Estão gravando já esse processo. Inclusive, um dos autores é o Alan Miranda, que é meu amigo. Sim, sim. Ele está como autor desse novo processo. Eu fiquei muito feliz com essa retomada. O Bando Teatro merece, né? E eles estão sem patrocínio. Então, ou seja, o teatro do Brasil todo passou por um processo muito difícil. E a gente precisou realmente se reinventar. Agora a gente está dando uma aliviada, porque passamos praticamente um ano inteiro sem trabalho e sem renda. Através dessa lei Aldir Blanc, né? A gente está começando a criar um outro movimento agora, que são novas produções ou retomando as produções que já existiam nesse formato virtual. A gente, por exemplo, vai criar uma Macacia Cuca de Teatro, vai fazer o Maria Minhoca, que é um espetáculo que tem mais de 20 anos, dentro desse formato virtual agora, e colocar nas nossas redes. Então, a gente precisa realmente se reinventar. É um outro público com o Festival de Teatro. A gente conseguiu, nós tivemos, né? Porque todo ano o processo do Festival de Teatro é realmente pegar essas crianças de escolas públicas, trazerem essas crianças para o teatro, para poder estar apreciando um espetáculo de teatro. Esse ano a gente não conseguiu alcançar essas crianças, assim, tivemos parcerias com professores, mas como não está tendo aula, a gente não conseguiu, e as crianças não têm acesso, né, à internet tão facilmente, mas a gente conseguiu nesse formato pelo menos alcançar pessoas do mundo inteiro. Nós tínhamos crianças da Argentina que mandaram foto pra gente assistindo o Festival de Teatro, então isso também é bacana, ou seja, uma coisa, né, acaba superando a outra aí. Pois é. Agora a gente está falando, claro, de um formato diferente, virtual, e o teatro tem todo um papel, eu diria que social também. Sim. Tem um papel importantíssimo de entretenimento no público, enfim, a gente sabe o papel que o teatro tem na sociedade. Agora, de forma virtual, como monetizar isso? Virou moda essa palavra no meio virtual, deixa eu utilizar aqui. Eu digo isso porque, claro, é o trabalho de vocês. Sim. E como todo trabalho, você precisa ser remunerado por ele também. Você falou da lei Aldir Blanc, mas uma coisa mais recente agora, né, que se conseguiu ter acesso, e mesmo assim eu tenho batido nessa tecla, não atinge a todos, porque atinge quem tem CNPJ, quem não tem, que faz a coisa mais de forma informal, não consegue ser contemplado, e o Procultura que não aconteceu em 2020. Isso. Como é que vocês estão bolando a estratégia para monetizar isso daí? Deixa eu usar essa palavra que tá na moda. A gente recebeu o Adriano Lima aqui na semana passada, ele tá com um bazar virtual do Graxeira, graças a Deus. Como é que vocês estão pensando a forma de até manter o trabalho em funcionamento e se automanterem também, que é necessário, né? Então, lá no teatro, na verdade, pegar como experiência das coisas que eu vi durante o processo, não só a gente, mas assim, grupos de todo o Brasil precisaram entrar nesse processo mesmo de teatro remoto, e eu cheguei a ver alguns espetáculos assim, como pagando um ingresso pra gente assistir, um virtual, exatamente, pelo como é o nome deles? Esses sites que vendem ingresso virtuais. Sim, eu comprei o ingresso e aí recebi uma senha e acessava o espetáculo. Eu assisti espetáculos do Rio, de São Paulo, espetáculos muito bons, e espetáculos que buscaram alternativas, inclusive de fazer um trabalho onde as pessoas, o público participava. Eu vi um espetáculo do Rio muito interessante, que era um texto de Shakespeare, e a gente ia escolhendo os personagens que iam saindo, sendo eliminados, como se fosse o Big Brother. E aí era muito bacana, até chegar o campeão, que seria aquele personagem de Shakespeare, né, que pelo menos tocou mais nessa plateia. Eu achei muito bacana esse trabalho desse grupo. Mas a gente, em Feira de Santana, a gente não conseguiu fazer nenhum tipo de espetáculo ou experiência desse tipo. A gente realmente, como um teatro no Brasil e no mundo inteiro, precisa de financiamento público. Então, o Festival de Teatro Fenatifes, ele foi bancado pelo governo do estado através de um edital do Fundo de Cultura, que é o calendarizado, ou seja, são projetos que já têm uma continuidade, e o governo do estado mantém a gente durante muito ano, acho quase 6 anos já nesse processo, porque eles não tem como fazer, não tem como pagar os artistas, né, se a gente não tem recursos públicos. E agora a lei Aldir Blanc, né? Mas assim, são nossas experiências mesmo. A gente vem ganhando experiência para chegar a esse momento e fazer um trabalho de qualidade, quando finalmente a gente consegue um recurso público.
Pois é, fica nessa dependência e tomara que a gente tenha também a vacina avançando aí para que a gente volte. Pois é, volte, tá todo mundo saudade. Normal, né? Pois é. Mas as coisas não param, por exemplo. Acho que eu ia falar, calendário de 2021, conseguiu construir? A gente nesse primeiro processo, a gente tem algumas coisas que estão avançando. Primeiro, a lei Aldir Blanc está com muitos trabalhos, eu estou dirigindo, inclusive, por conta da lei, está surgindo grupos de teatros novos na cidade, isso também é bacana. Eu fui convidado para dirigir um grupo novo, um espetáculo que depois, né, começa nesse processo virtual e depois vai para o palco, depois que a vacina chegar. É um grupo de atores muito conhecidos, não novos na cidade, mas que de certa forma já estão trabalhando há um tempo. Com Júlia Lohana, por exemplo, que faz a Quitéria. E a gente tem o Festival de Teatro do Interior da Bahia, que é um festival que era para acontecer desde o ano passado, antes da pandemia, e que está sendo adiado aos poucos. E a gente tem 2 espetáculos selecionados de Feira de Santana, que é o Lucas da Feira e o Nelson em Jogo, um do grupo acontecendo no Grupo Recorte. E esse festival vai acontecer de forma presencial com os atores, todos vão fazer o teste antes, já está na organização, e a gente vai fazer ele dentro do teatro em Salvador, participar desse festival, mas o público vai assistir de forma virtual, que é dentro do YouTube do Braskem, do Prêmio Braskem, porque um desses espetáculos também vai ser selecionado para o prêmio na categoria Melhor Teatro do Interior da Bahia. Deixa eu entrar num ponto polêmico, né, pra gente encerrar aqui. Durante todo esse período de pandemia tem se falado de que algumas coisas poderiam ser presenciais desde que contasse com a colaboração do poder público. Sim. E do público também. Eu sou apaixonado por futebol, passo o final de semana todo acompanhando futebol, é uma das paixões que eu tenho, e eu noto que em alguns países, na Inglaterra, por exemplo, em algumas cidades, não são todas, há permissão de público no estádio. Por exemplo, se o estádio cabe 30 mil pessoas, vão 5 ou 6 mil pessoas, 8 mil no máximo. E você olha na arquibancada, é até bonito de ver a civilidade das pessoas, porque tem uma pessoa sentada na cadeira, 3 cadeiras para um lado, outra pessoa, 3 cadeiras para o outro, outra pessoa, 3 cadeiras para cima e para baixo, outra pessoa. Então fica aquele estádio cheio, vazio e cheio ao mesmo tempo. Você vê a torcida na arquibancada toda, mas com distanciamento social a ser respeitado. Você acha que isso aqui é possível, Giovanni? Eu falo isso tanto do ponto de vista no teatro, tanto do ponto de vista em relação ao poder público colaborar nesse sentido também, como também das próprias pessoas. Culturalmente a gente pode se educar para isso? Eu falo por mim, assim, eu vejo as experiências, por exemplo, na Alemanha se experimentou tirar as cadeiras do teatro para manter o distanciamento, então tem um teatro, não sei agora nesse momento porque a coisa piorou, né, mas quando estava um pouco mais leve, eles fizeram essa experiência e parece que deu certo. No Brasil, o Rio de Janeiro teve um momento também que teve essa experiência de diminuir o público e colocar o distanciamento. Em Feira de Santana a gente não experimentou mesmo porque nós temos aí um decreto que os espaços culturais estão fechados, mas assim, eu digo por mim, eu, enquanto artista e produtor cultural, eu não confiaria em colocar um público dentro do teatro ainda, porque é um espaço fechado. Se fosse um teatro de arena, por exemplo, eu arriscaria, mesmo calculando essa coisa de distanciamento. Não sei como é que o público vai respeitar, mas eu acredito que se houver uma orientação e gente ali fiscalizando isso, talvez a gente consiga, mas eu digo por mim, enquanto artista, eu ainda não, eu me sentiria culpado de alguma coisa ou alguém se contaminar por conta de ter ido ao teatro ou contaminar outras pessoas, que o grande perigo é esse, né? Sim. Não, e é importante a gente ter essa opinião de pessoas do segmento e opinião muito sincera, né? Porque você poderia vir aqui levantar a bandeira pelo segmento, vamos trabalhar, mas a gente tem que ter uma responsabilidade social por trás disso. Há uma necessidade, essa coisa dos bares voltarem é uma necessidade do artista, porque assim, pelo menos em Feira de Santana, nós que somos do teatro, a gente consegue ainda ter uma outra renda, né? Quase ninguém, acho que praticamente ninguém de teatro Feira de Santana, infelizmente vive só disso. Infelizmente vive só disso. A Elisete é a única que realmente vive teatro, mas está sempre se movimentando com projetos, né? Então a gente que trabalha com teatro
teatro, a gente não consegue ainda em Feira de Santana viver somente do teatro. E aí por isso a gente está um pouco mais tranquilo, mas eu vejo, por exemplo, artistas que são cantores de barzinhos que vivem disso, estão realmente passando por uma situação muito complicada. Então eu fico ainda pensando, meu Deus, é perigoso, mas tem que pensar no lado do artista também, né? Como é que essas pessoas estão alimentando os seus filhos, alimentando a família? Então é tudo muito complicado e tem esses dois lados, que a gente não pode ficar só pensando em um lado. Aí tem que pensar nos dois, que há o perigo, mas também há o artista que está precisando, está necessitado desse espaço para continuar trabalhando e alimentando sua família. É novo para todo mundo, né? É novo para todo mundo, são experiências que realmente são aprendizados, né? Pois é, eu me recordo que tem uma baiana, de vez em quando até acompanha a gente, Edna, se estiver acompanhando, um grande abraço, que a gente conheceu lá em Roma. Ela faz o turismo no Vaticano ali, né? Muito legal o trabalho que ela faz, muito legal mesmo. Pude acompanhar uma visita guiada por ela, entrevistamos ela algumas vezes quando a gente esteve lá acompanhando. Brasileira, baiana, de Salvador. Nossa. E a Edna, ela faz esse trabalho lá já há mais de 15 anos, salvo engano, lá. Sim. Né, com turismo religioso, que é movimentado o ano inteiro. Sim, claro. E agora? A Edna ia imaginar que isso ia acontecer? Quem ia imaginar que ia acontecer uma coisa dessa? É inédito para todo mundo. Agora ela tá com umas discussões virtuais, muito legal também. É isso, e todo mundo precisou se reinventar. Então, é isso que eu tô dizendo, né? Você realmente não tem jeito. Não tem jeito. Eu vejo, por exemplo, alguns artistas, né, que tentaram algumas alternativas. Eu acompanho, por exemplo, o Gimmel, que é conhecidíssimo, e ele trabalha somente em bares. Ele fazia as lives todos os dias. Eu achava massa que ele botava um cartazinho com a conta bancária dele do lado. Eu achava aquilo fantástico. Mas volta e meia também a live do Marinho, também grande artista. Então acontece isso mesmo. Acontece, né? Porque havia uma necessidade, né? Essas pessoas têm família para alimentar e os espaços estão fechados. Então é uma situação muito difícil. A gente fica com aquele pé lá e o pé cá, né? Vai, mas aí tem toda a responsabilidade. Eu sou muito... eu fico muito preocupado com as pessoas, entendeu? Com o público. E aí eu acho que eu não arriscaria ainda. Há uma necessidade das pessoas estarem trabalhando, mas por enquanto a gente está se ajustando a esse novo modelo. A gente está buscando outras alternativas justamente porque eu entendo que há um risco ainda. Pois é. Giovanni, bom falar contigo aqui, bom levantar essas questões. Algum espetáculo em live a ser divulgado, já marcado? Não, todos os processos estão sendo encaminhados. Certo. Então acho que em março e abril muita coisa vai estar acontecendo virtualmente. E eu acho que dia 30, deixa eu me lembrar, acho que é dia 30 de março, nós estaremos nesse festival com o Nelson em Jogo e outros espetáculos também durante a semana inteira. Vai ter espetáculos acontecendo que será transmitido pelo YouTube. O espetáculo vai estar acontecendo lá ao vivo, mas teremos câmeras transmitindo isso para o YouTube, lá em Salvador, no Teatro de Salvador. Pois é, sucesso, viu, amigo? Bom recebê-lo aqui sempre, bom falar um pouco do teatro. Jamais esperaríamos estar conversando nesse tom, falando de pandemia, mas loucura. Enfim. A gente poderia estar divulgando os espetáculos, né? Pois é, gostaríamos muito disso. Pois é, né? adoraria estar falando que está em temporada em Salvador, que está entrando aqui em cartaz. Mas em breve, a gente vai fazer isso. Vamos voltar aí nunca vai ser igual, né? O vírus veio para chegar, não tem jeito, com vacina ou sem vacina, ele veio realmente para ficar e a gente tem que aprender a conviver com ele. Sem dúvida. Com responsabilidade. Forte abraço, bom tê-lo aqui. Um abraço, viu? Fernando, obrigado aos ouvintes da Princesa e do Bom Dia Feira. Maravilha, começamos então com Giovanni Mascarenhas, diretor de teatro, produtor cultural aqui em Feira